secretária entrou na sala do chefe milionário para entregar um documento. Ela ficou paralisada ao ver a foto de sua mãe em uma moldura preta. O despertador tocou às 5:30 da manhã. Como sempre, Letícia Matos abriu os olhos no quartinho apertado que dividia com a mãe e sentiu o peso familiar no peito. Aquela mistura de cansaço e esperança que a acompanhava há meses. Hoje era diferente. Hoje podia ser o dia que mudaria tudo. Mãe, já levantou, sussurrou, espiando por trás da cortina improvisada que separava as duas camas de solteiro. Marta já estava acordada, claro, aos 51 anos. O corpo dela não conhecia descanso. As mãos calejadas seguravam um copo de café ralo, e os olhos cansados tinham aquele brilho que Letícia conhecia bem. Era orgulho misturado com preocupação. Filha, você tem certeza que essa roupa tá boa? Marta observou o único terno que Letícia possuía, comprado no brechó da dona Conceição. Essas pessoas ricas, elas reparam em tudo. Mãe, por favor. Letícia ajeitou a blusa pela 1000ª vez. A senhora sempre me ensinou que caráter não tem a ver com roupa cara. Era verdade. Mas isso não diminuía o frio na barriga. O Grupo Vasconcelos era a empresa mais poderosa de São Paulo. Letícia tinha visto o prédio espelhado no centro da cidade algumas vezes, sempre de longe, sempre achando que era um mundo que não era para ela. Agora, com o papel amassado na bolsa, o endereço que conseguiu depois de tanto insistir no telefone, sentia como se estivesse prestes a pisar em território inimigo. Secretária executiva, murmurou, lendo pela 100ª vez o anúncio que tinha recortado do jornal. Experiência mínima de 3 anos, superior completo, inglês fluente. Suspirou. Tinha tudo isso, conseguido com muito suor e algumas mentiras criativas no currículo, o curso de inglês no Senac, pago com horas extras como garçonete, a faculdade de administração, bancada com bolsa de estudos e muito café preto para aguentar as noites em claro. Letícia, a voz da mãe a trouxe de volta. Que Deus abençoe esse dia, a senhora vai conseguir. Marta sempre falava assim quando estava nervosa. Chamava a filha de senhora, como se fosse uma pessoa importante. Letícia sorriu e beijou a testa da mãe, sentindo o cheiro familiar de sabonete barato e café. O trajeto até o centro foi uma eternidade. Metrô lotado, gente empurrando. O calor de dezembro em São Paulo fazendo o terno grudar no corpo. Letícia ensaiava mentalmente as respostas que tinha preparado. Por que quer trabalhar aqui? Porque preciso. Porque minha mãe está se matando, costurando para ganhar mixaria. Porque quero uma vida diferente. Mas ia responder. Porque admiro a trajetória da empresa e quero contribuir para seu crescimento. O prédio do Grupo Vasconcelos era ainda mais imponente de perto. Vidro e aço subindo até as nuvens, porteiros de terno impecável, carros caríssimos entrando e saindo da garagem. Letícia respirou fundo e entrou. O lobby era um sonho. Mármore brilhante, flores frescas, uma fonte no meio que fazia um barulho relaxante. Ela se sentiu como uma impostora. Com licença, tenho entrevista às 9 horas. Mostrou o papel para a recepcionista, uma moça loira que parecia ter saído de uma revista. Letícia Matos, 32º andar, sala 301, recursos humanos. O elevador era espelhado. Letícia se olhou uma última vez, ajeitou o cabelo e tentou parecer confiante. O que ela não sabia era que, 3 andares acima, Henrique Vasconcelos estava tendo uma manhã particularmente difícil. Senhor Vasconcelos, sua mãe ligou novamente. A secretária atual, Dona Margarida, uma senhora de 60 anos que trabalhava na empresa há décadas, parecia cansada. Dona Eugênia quer saber se o senhor vai ao jantar beneficente na sexta. Henrique não levantou os olhos dos relatórios. Aos 52 anos, tinha desenvolvido uma capacidade impressionante de ignorar as cobranças da mãe. O cabelo grisalho estava desalinhado. Ele tinha o hábito de passar a mão pelos fios quando estava concentrado. E os olhos escuros tinham uma tristeza que nenhuma quantia de dinheiro conseguia curar. Diga a ela que vou pensar. Senhor. Margarida hesitou. A senhora disse que é importante. Algo sobre apresentar possíveis candidatas. Henrique finalmente levantou a cabeça. Candidatas a quê? Bem, o senhor já tem 52 anos. Margarida. A voz dele tinha um tom de aviso.
Desculpe, senhor, mas a dona Eugênia está preocupada com a sucessão e... A sucessão é problema meu. Henrique voltou aos papéis. E por falar nisso, como estão as entrevistas para sua substituta, Margarida ia se aposentar em 2 meses e encontrar alguém capaz de lidar com a rotina puxada de Henrique estava sendo um desafio. Já tinham passado pelo processo 15 candidatas, todas muito qualificadas no papel, mas algo sempre faltava. Hoje tem mais uma, Letícia Matos, currículo interessante, formação boa. Tá bom, mande ela subir quando terminar com o RH. 2 horas depois, Letícia estava no 35º andar. Em frente à sala de Henrique Vasconcelos, a entrevista no RH tinha sido melhor do que esperava. A gerente, Dona Helena, parecia ter gostado dela. Você tem o perfil que estamos procurando, tinha dito. Mas a decisão final é do Dr. Henrique. Letícia bateu na porta de vidro fumê. Entra. A voz era grave. Cansada, ela abriu a porta e entrou no escritório mais bonito que já tinha visto na vida. Estantes de madeira nobre, uma mesa enorme, vista panorâmica de São Paulo. E ali, atrás da mesa, um homem que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Henrique levantou os olhos dos papéis e o mundo parou. Não foi amor à primeira vista. Foi algo muito mais estranho e perturbador. Foi como olhar para um fantasma, para uma memória que insistia em voltar, para uma ferida que nunca tinha cicatrizado direito, os olhos cor de mel, a forma do rosto, o jeito de inclinar a cabeça quando estava nervosa. Sr. Vasconcelos, Letícia notou que ele estava parado, olhando para ela de um jeito estranho. Sou Letícia Matos. Vim para a entrevista. Henrique se recompôs. Claro, senta, por favor. Mas enquanto ela se acomodava na cadeira em frente à mesa, ele não conseguia parar de olhar. Era impossível. Tinha que ser coincidência, mas aquele sorriso tímido, aquela forma de franzir a testa quando estava concentrada. Você tem experiência como secretária executiva. A pergunta saiu meio automática. Tenho sim. Trabalhei 3 anos na construtora Mendes, 2 anos na... Letícia começou a falar sobre sua experiência, mas notou que ele parecia distante, como se estivesse vendo outra pessoa no lugar dela. A entrevista durou 40 minutos. Henrique fez as perguntas de praxe, mas sua mente estava a quilômetros dali. Estava lembrando de outro tempo, de outra vida, de uma mulher que tinha sumido da sua vida há 29 anos, deixando apenas um buraco e muitas perguntas sem resposta. Bom, Letícia. Ele se levantou. Você está contratada, pode começar segunda-feira. Letícia quase caiu da cadeira. Sério, quer dizer? Sim, claro. Muito obrigada, Sr. Vasconcelos. Quando ela saiu, Henrique ficou parado por longos minutos, olhando para a porta fechada. Depois, lentamente, virou-se para a parede atrás de sua mesa, onde pendia um quadro que era sua maior tortura e seu maior tesouro. Era um retrato pintado a óleo de uma mulher jovem, com olhos cor de mel e um sorriso que prometia eternidade. Marta Duarte aos 22 anos, radiante em seu vestido azul, com um olhar cheio de sonhos e amor. O quadro que ele tinha pintado com as próprias mãos, quando ainda acreditava que o amor podia vencer tudo, a semelhança era impossível de ignorar. Marta, sussurrou para o quadro, o que você fez comigo? 29 anos procurando por respostas. 29 anos carregando o peso de um amor que terminou em abandono e silêncio. E agora essa moça aparecia, com o rosto da mulher que ele nunca conseguiu esquecer. Henrique não sabia, mas naquele momento, enquanto Letícia descia no elevador com o coração batendo de alegria por ter conseguido o emprego, o destino estava preparando a maior reviravolta de suas vidas. O quadro na parede continuou ali, silencioso, guardando segredos que em breve mudariam tudo. Segunda-feira chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Letícia acordou às 5 da manhã, mas dessa vez não foi pelo despertador. Foi pela ansiedade. Primeiro dia no Grupo Vasconcelos, primeiro dia como secretária executiva, primeiro dia de uma vida diferente. Mãe, a senhora acha que eu vou dar conta? Perguntou enquanto tomava o café da manhã. Pão com margarina e café aguado, como sempre. Marta sorriu, mas havia algo estranho no seu olhar. Desde sexta-feira, quando Letícia contou sobre o emprego no Grupo Vasconcelos,
A mãe estava meio estranha, mais quieta que o normal. E olha que Marta já era uma pessoa reservada. Filha, você vai se dar bem. Sempre foi inteligente, dedicada. Fez uma pausa. Só, tome cuidado com essa gente rica. Eles são diferentes da gente. Diferentes como, mãe? Ah, sei lá. Só tome cuidado. Letícia achou a resposta estranha, mas não insistiu. Marta sempre teve essa coisa com ricos. Dizia que eles só pensavam neles mesmos. Talvez fosse só preconceito de quem sempre foi explorada pela vida. O trajeto até o centro foi mais tranquilo dessa vez. Letícia chegou meia hora antes do horário. Melhor sobrar tempo que faltar, na recepção. A moça loira de sempre a cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia, dona Letícia. A dona Margarida está esperando a senhora no 35º andar. Dona Margarida era exatamente como Letícia tinha imaginado. Uma senhora elegante, cabelos grisalhos bem arrumados, terninho azul marinho impecável e um jeito maternal que deixava qualquer pessoa à vontade. Querida, que bom que chegou cedo. Isso é importante aqui. O Dr. Henrique é muito pontual. Ela gesticulava enquanto falava, mostrando a mesa que seria de Letícia. Sua mesa fica aqui, do lado da minha. Por 2 meses vamos trabalhar juntas, até eu me aposentar. Daí você fica sozinha com ele. Ele é muito exigente, Letícia perguntou, organizando a bolsa na gaveta. Exigente sim, mas justo. O problema do Dr. Henrique não é o trabalho. Margarida baixou a voz. É que ele carrega uma tristeza muito grande. Acho que nunca vi ele realmente feliz nos 15 anos que trabalho aqui. Tristeza por quê? Ah, filha, isso não é assunto meu. Mas você vai perceber. Ele tem um jeito melancólico, principalmente quando olha para aquele quadro no escritório dele. Antes que Letícia pudesse perguntar sobre o quadro, a voz grave e familiar ecoou pelo corredor. Margarida, já chegou. Cheguei sim, Dr. Henrique. E a Letícia também. Henrique apareceu na porta do escritório. E novamente Letícia sentiu aquele olhar estranho. Era como se ele a conhecesse de algum lugar, mas ao mesmo tempo parecesse surpreso em vê-la. Bom dia, Letícia. Pronta para conhecer a rotina? Sim, senhor. Ótimo, Margarida. Pode mostrar tudo para ela. Eu vou estar na reunião com o pessoal do jurídico até às 10. Quando eu voltar, Letícia, preciso que você leve uns documentos para o departamento financeiro. As primeiras 2 horas passaram voando. Margarida explicou o sistema de arquivos, os telefones importantes, a agenda de Henrique, os relatórios que ele gostava de receber toda manhã. Era muita informação. Mas Letícia estava acostumada a absorver coisas rápido. Agora vou te mostrar o escritório dele direitinho, disse Margarida quando viram Henrique saindo do elevador com uma pasta debaixo do braço. Doutor Henrique, posso mostrar o escritório para a Letícia? Claro, Letícia, preciso mesmo que você leve esses contratos para o financeiro. Ele entregou uma pasta para ela. Sala 2847, 28º andar, entrega para o Dr. Roberto. Perfeitamente, senhor. Henrique entrou no escritório seguido pelas 2. Letícia estava prestando atenção nas explicações de Margarida sobre o sistema de telefone na mesa dele, sobre os arquivos da estante, sobre como ele gostava que os relatórios fossem organizados. Mas então Margarida disse algo que fez Letícia virar a cabeça. E aquele quadro ali é a paixão dele. Nunca deixa ninguém tocar. Ele mesmo limpa. Letícia virou-se para a parede e o mundo desabou. Ali, pendurado em uma moldura dourada e elegante, estava o rosto da sua mãe, mas não a Marta de hoje. Cansada e envelhecida pelos anos difíceis, era uma Marta jovem, radiante, usando um vestido azul que Letícia nunca tinha visto, com um sorriso que sua mãe perdeu há muito tempo, os cabelos soltos, os olhos brilhando, a pele lisinha. Era sua mãe aos 20 e poucos anos, linda como uma princesa. Meu Deus! A pasta escorregou das mãos de Letícia e os papéis se espalharam pelo chão. Letícia! Margarida correu para ajudar a juntar os documentos. Que foi, filha? Ficou branca. Henrique, que estava mexendo no computador, levantou os olhos e viu Letícia parada feito estátua, olhando para o quadro com uma expressão de choque total. Letícia. Ele se levantou devagar. Você está bem? Ela não conseguia falar. Não conseguia pensar.
Como é que a mãe dela estava pendurada na parede do escritório do seu chefe? Como é que... Eu... gaguejou, sem conseguir formar uma frase. Senta aqui. Henrique a guiou para uma poltrona. Margarida, traz um copo d'água. Não precisa. Letícia se recompôs um pouco. É que... Desculpa, tive uma tontura. Deve ser porque não comi direito hoje de manhã. Mentira. Ela tinha comido. Pouco, mas tinha comido. O problema era aquele quadro. O problema era entender como a mãe dela estava ali. Tem certeza que está bem? Henrique a observava com atenção. Havia algo no jeito dela olhar para o quadro que o incomodava profundamente. Estou sim, desculpa. Vou levar os documentos para o Dr. Roberto agora. Letícia juntou os papéis meio amassados, saiu do escritório e praticamente correu para o elevador. Precisava sair dali. Precisava pensar. Precisava entender o que estava acontecendo no elevador, com a mente zunindo. Ela tentou processar o que tinha visto. Era impossível. Não podia ser a mãe dela. Devia ser apenas uma coincidência, uma semelhança. Mas era idêntica. Os olhos, o formato do rosto, aquele sorriso. Entregou os documentos no 28º andar meio no automático. Dr. Roberto assinou os recibos. Disse alguma coisa sobre prazos. Mas Letícia mal escutou. Sua cabeça estava longe dali. Quando voltou para o 35º andar, Henrique estava na sala de reuniões. Margarida a recebeu com cara preocupada. Filha, você melhorou. Ficou muito pálida lá em cima. Melhorei sim, dona Margarida. Só uma tontura boba. Letícia hesitou. Depois resolveu arriscar. Aquele quadro no escritório do Dr. Henrique. A mulher é muito bonita, quem é? O rosto de Margarida ficou triste. Ah, querida, essa é uma história muito dolorosa. O Dr. Henrique pintou esse quadro há uns 30 anos. Era uma moça que trabalhava aqui na empresa. Eles tiveram um romance, mas ela desapareceu da vida dele de uma hora para outra. Ele nunca superou. Desapareceu como? Ninguém sabe direito. Dizem que ela era pobre, trabalhava como costureira aqui na mansão da família. Dona Eugênia, a mãe dele, nunca aprovou. Um dia a moça simplesmente sumiu, nunca mais deu notícias. O Dr. Henrique ficou destroçado. Letícia sentiu um frio na barriga. Como ela se chamava? Marta alguma coisa. Não lembro o sobrenome. O mundo girou. Letícia se segurou na mesa para não cair. Letícia, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Nada. Desculpa. Acho que vou para casa. Não estou me sentindo bem mesmo. Claro, filha. Vai descansar. Amanhã você volta melhor. Letícia pegou a bolsa e saiu quase correndo. No elevador, no metrô, na caminhada até em casa. Só conseguia pensar numa coisa. Sua mãe tinha mentido para ela a vida inteira. Quando chegou no quartinho em Cidade Tiradentes, Marta estava costurando na máquina velha, como sempre. Letícia parou na porta e ficou olhando para a mãe por longos segundos, tentando imaginar aquela mulher cansada como a moça radiante do quadro. Filha, chegou cedo. Aconteceu alguma coisa. Letícia entrou, fechou a porta e se sentou na cama. As mãos tremiam. Mãe, precisa me contar a verdade. Verdade sobre o quê? Sobre quem é meu pai. Marta parou de costurar. O silêncio pesou entre elas. Letícia, não minta mais para mim. A voz dela saiu mais dura que pretendia. Eu sei que a senhora trabalhava na casa da família Vasconcelos. Eu vi o quadro, mãe. Eu vi sua foto pendurada na parede do escritório. Marta ficou branca. A agulha escorregou da mão dela. Como você. É lá que eu trabalho agora. E o homem que pintou esse quadro, o homem que nunca conseguiu esquecer a senhora, é meu chefe. As duas se olharam por longos segundos. Então, pela primeira vez em 28 anos, Marta começou a chorar de verdade. E Letícia soube que sua vida tinha mudado para sempre. O choro de Marta durou quase 1 hora. Não era um choro qualquer. Era o tipo de choro que vem lá do fundo da alma, desses que a pessoa segura por anos até não aguentar mais. Letícia ficou ali, sentada na beirada da cama, dividida entre o impulso de consolar a mãe e a raiva de ter sido enganada a vida inteira. Mãe, para de chorar e me conta o que aconteceu. Marta enxugou os olhos com a manga da blusa. Estava visivelmente abalada, as mãos tremendo enquanto tentava se recompor.
Eu nunca quis que você descobrisse dessa forma. Então como é que eu ia descobrir? A senhora ia levar esse segredo para o túmulo. Letícia, não fala assim. Marta se levantou e foi até a janelinha do quarto, olhando para a rua. Você não entende como as coisas eram complicadas. Então me explica. Marta suspirou fundo e se virou para a filha. Parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Eu trabalhava na mansão dos Vasconcelos. Era costureira lá. Cuidava das roupas da família. Tinha 19 anos quando comecei. Era nova, boba. Fez uma pausa. Henrique era diferente dos outros ricos que eu conhecia. Ele não me tratava como empregada. Conversava comigo, perguntava sobre minha vida, sobre meus sonhos. Letícia escutava em silêncio, tentando imaginar a mãe jovem se apaixonando. A gente começou a conversar mais. Depois a se encontrar escondido, ele pintava, sabia, sempre gostou de arte, disse que eu tinha um rosto interessante, que queria me pintar. Marta sorriu pela primeira vez. Eu achava que ele estava brincando comigo, mas não estava. Não. O quadro levou 2 meses para ficar pronto. A gente se encontrava no ateliê dele, escondido no fundo da propriedade. Conversávamos, rimos. Foi a época mais feliz da minha vida. Letícia sentiu uma pontada estranha no peito. E aí vocês se apaixonaram. Foi inevitável. Henrique era gentil, inteligente, me fazia sentir especial, e eu era nova. Romântica, achava que o amor vencia tudo. Marta balançou a cabeça. Que boba eu era. O que aconteceu, mãe? Eu engravidei. A frase caiu como uma bomba no quartinho apertado. Letícia já desconfiava, mas ouvir era diferente. Quando descobri, fiquei desesperada. Como é que ia contar para ele? Como é que uma empregada pobre ia dizer para o filho dos patrões que estava esperando um bebê? Marta se sentou na cadeira da máquina de costura. Mas o Henrique ficou feliz. Disse que a gente ia se casar, que não importava o que os outros pensassem. E por que não casaram? O rosto de Marta se fechou. Por causa da mãe dele, Dona Eugênia. Você conhece ela? Não pessoalmente, mas a Dona Margarida comentou. Letícia hesitou. Ela descobriu. Descobriu e armou o maior escândalo. Disse que eu era uma interesseira, que só queria dar o golpe do baú, que nunca ia aceitar uma neta bastarda. Marta começou a ficar agitada, mas o pior não foi isso. O que foi? Marta se levantou e começou a andar de um lado para o outro no espaço pequeno. Ela inventou uma história horrível sobre mim. Que história? Disse que eu tinha uma doença venérea, que se eu continuasse com o Henrique ia infectar ele e o bebê. Letícia arregalou os olhos. Que absurdo! E o Henrique acreditou? Não. Marta balançou a cabeça. Dona Eugênia não contou para ele. Ela veio falar comigo, trouxe papéis, laudos médicos, disse que tinha me investigado, que descobriu meu passado. Que passado, a senhora sempre foi uma mulher honesta. Eu sei disso, você sabe disso. Mas os papéis estavam lá, carimbados, assinados por médicos, diziam que eu tinha contraído a doença de um ex-namorado. Marta se sentou novamente, exausta. Eu nunca nem tinha namorado sério antes do Henrique. Então os papéis eram falsos. Claro que eram, mas eu era nova, assustada, sem estudo. Como é que eu ia saber que dava para falsificar esse tipo de coisa? Marta começou a chorar de novo. Dona Eugênia disse que se eu realmente amasse o Henrique, eu ia embora, que era minha responsabilidade proteger ele e o bebê. Letícia sentiu uma raiva imensa subindo no peito. E a senhora acreditou. Filha, eu tinha 22 anos, estava grávida, sem família, sem dinheiro. Aquela mulher me mostrou papéis que pareciam verdadeiros. Me disse que se eu ficasse, ia destruir a vida do homem que eu amava. Marta soluçou. O que você faria no meu lugar? A pergunta calou Letícia. Ela tentou se imaginar na situação e, jovem, apaixonada, sendo manipulada por uma mulher poderosa e sem escrúpulos, Dona Eugênia me deu dinheiro, disse que era para eu ir embora, começar uma vida nova, longe dali. Me deu documentos novos também. Foi assim que virei Matos em vez de Duarte. Marta enxugou os olhos. Vim para cá, para a cidade Tiradentes, e tentei esquecer tudo. E o papai, quer dizer, o Henrique, ele tentou procurar a senhora. Não sei,
Dona Eugênia disse que ia inventar uma história, que ia dizer que eu fugi com outro homem. Marta olhou para as mãos. Talvez seja melhor assim. Ele deve ter me odiado. Mãe, Letícia se aproximou. Ele não odiou. O quadro ainda está lá, no escritório dele. A dona Margarida disse que ele nunca superou, que carrega uma tristeza muito grande. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas novamente. Será? Tenho certeza. E agora eu entendo por que ele ficou estranho quando me viu. Eu pareço com a senhora. Você é igualzinha a mim na sua idade. Marta sorriu tristemente. Mesmo jeitinho teimoso. As duas ficaram em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que tinha sido revelado. Então Letícia fez a pergunta que estava martelando na sua cabeça. Mãe, Henrique Vasconcelos é meu pai. Marta fechou os olhos. É. Na manhã seguinte, Letícia chegou ao trabalho com a cabeça fervilhando. Tinha passado a noite inteira pensando, tentando entender como se sentia. Raiva da avó que nunca conheceu, pena da mãe que foi enganada, curiosidade sobre o pai que nunca soube que existia. Bom dia, Letícia. Margarida a cumprimentou animada. Melhor hoje. Muito melhor. Obrigada. Que bom. O doutor Henrique perguntou por você ontem. Ficou preocupado. Letícia sentiu algo estranho no peito. Perguntou o quê? Se você estava bem, se precisava de alguma coisa. Ele é assim mesmo. Se preocupa com os funcionários. Margarida baixou a voz. Principalmente com as mulheres jovens. Acho que lembra da... Bem, você sabe? Sim, ela sabia. Henrique chegou às 9 em ponto, como sempre. Cumprimentou as duas com um aceno e foi direto para o escritório. Mas Letícia notou que ele a olhou de forma diferente. Mais atenta, como se estivesse tentando decifrar algo. Por volta das 10, ele a chamou. Letícia, pode vir aqui um momento. Ela entrou no escritório tentando parecer normal. Mas era impossível não olhar para o quadro. Agora que sabia a verdade, via ainda mais semelhanças entre ela e a mãe jovem. Senta, por favor. Henrique gesticulou para a poltrona em frente à mesa. Como você está? Ontem você ficou meio estranha. Estou bem, senhor. Foi só uma indisposição boba. Henrique a estudou por alguns segundos. Havia algo no olhar dele que a deixava nervosa. Era como se ele estivesse vendo através dela. Letícia, posso te fazer uma pergunta pessoal? O coração dela disparou. Claro. Sua mãe, como ela se chama? A pergunta que ela mais temia. Letícia hesitou, sabendo que sua resposta mudaria tudo. Marta. Marta Matos. Henrique ficou pálido. Matos é o nome de casada. Não, senhor. Minha mãe nunca se casou. E o nome de solteira dela. Letícia respirou fundo. Chegara a hora da verdade. Duarte, Marta Duarte. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Henrique se levantou devagar. Caminhou até a janela e ficou de costas para ela por longos minutos. Quando se virou, seus olhos estavam úmidos. Quantos anos você tem? 28. 28. Ele repetiu em um sussurro. Meu Deus. Nesse momento a porta se abriu e um jovem entrou sem bater. Alto, moreno, bem vestido, com um sorriso confiante que iluminou o ambiente. Pai, desculpa interromper, mas... Ele parou ao ver Letícia. Oi, Tiago, essa é Letícia, minha nova secretária. Letícia, meu filho Tiago. Tiago se aproximou com a mão estendida e um sorriso que fez o coração de Letícia dar uma cambalhota. Prazer em conhecer você, Letícia. Bem-vinda à família Vasconcelos. Se ele soubesse o quão literal essa frase era. São Paulo, 1996. O verão estava especialmente quente naquele ano. E Marta Duarte enxugava o suor da testa enquanto passava mais um vestido de seda de Dona Eugênia. A mansão dos Vasconcelos era imponente, mas a área de serviço onde ela trabalhava ficava no subsolo, sem ventilação adequada, aos 22 anos. Marta era conhecida entre as outras empregadas por ser dedicada e discreta, qualidades que Dona Eugênia apreciava. Marta, quando terminar aí, preciso que você suba no ateliê do Henrique. Ele rasgou uma camisa de novo. A voz de Dona Carmen, a governanta, ecoou pelo corredor. Marta suspirou. Henrique Vasconcelos tinha o hábito de se sujar de tinta quando pintava, e suas roupas sempre chegavam manchadas para ela consertar. Aos 23 anos, ele era conhecido na alta sociedade como
o herdeiro rebelde, formado em administração, mas preferindo passar os dias pintando a assumir responsabilidades na empresa. Subindo as escadas de mármore até o segundo andar, Marta sempre se sentia uma intrusa. Aquele mundo de lustres de cristal, tapetes persas e móveis antigos, não era para alguém como ela. Mas quando chegou à porta do ateliê, hesitou. De dentro, vinha o som de música clássica e, alguém cantarolando, bateu devagar na porta. Entra. A voz alegre a surpreendeu. Henrique estava diante de um cavalete, com uma camisa branca completamente manchada de azul e amarelo. Os cabelos castanhos estavam bagunçados, tinha tinta no rosto, e quando se virou para cumprimentá-la, Marta sentiu o coração dar uma cambalhotas. Ah, é você, a mágica das roupas. Ele sorriu, e Marta notou como os olhos dele brilhavam quando estava feliz. Consegue salvar mais uma. Vou tentar, Sr. Henrique. Ela pegou a camisa, evitando olhar diretamente para ele. Mas a tinta óleo é difícil de sair. Senta um pouco. Ele gesticulou para uma poltrona coberta por um pano. Fico curioso. Como você consegue tirar manchas impossíveis? Marta hesitou. Conversar com os patrões não fazia parte do trabalho dela. Ah, cada tipo de mancha tem um truque. Tinta óleo precisa de solvente primeiro, depois sabão especial. Interessante. Henrique se aproximou, genuinamente curioso. E como você aprendeu isso? Minha mãe era lavadeira. Ela me ensinou desde pequena. Marta sentiu as bochechas esquentarem. Desculpa, não devia estar tomando seu tempo. Meu tempo. Ele riu. Olha só. Gesticulou para o quadro no cavalete. Uma paisagem bonita, mas claramente inacabada. Eu tenho todo o tempo do mundo. E gosto de conversar com pessoas interessantes. Eu não sou interessante, Sr. Henrique. Claro que é. Você tem um rosto. Ele inclinou a cabeça, estudando-a. Tem luz no seu rosto. Já pensou em posar para um quadro? Marta quase derrubou a camisa. O senhor está brincando comigo. Não estou. Sério. Você tem características únicas. Os olhos, a forma do rosto. Seria um quadro bonito. Pessoas como eu não posam para quadros, Sr. Henrique. Por que não? A pergunta simples a desconcertou. Por que não? Porque era empregada? Porque era pobre? Porque aquele não era seu mundo? Mas na forma como ele perguntou, com sinceridade genuína, essas razões pareceram bobas. Pensa no que eu disse, tá bom? Henrique voltou ao cavalete. E obrigado por sempre cuidar das minhas roupas. Sei que não é fácil. Marta saiu do ateliê com a mente confusa. Nenhum patrão nunca tinha falado com ela daquele jeito. Como se fosse uma pessoa de verdade, não apenas uma funcionária. 2 semanas depois, Marta voltou ao ateliê. Oficialmente, era para devolver uma camisa consertada, não oficialmente. Bem, ela não queria admitir nem para si mesma o que estava fazendo ali. Voltou. Henrique a recebeu com um sorriso enorme. Mudou de ideia sobre o quadro. Eu trouxe sua camisa. Ela estendeu a peça, perfeitamente limpa. Milagre, como sempre. Ele pegou a camisa, mas não tirou os olhos dela. Sério, você pensou no que eu disse? Marta olhou ao redor do ateliê. Era um ambiente mágico. Telas espalhadas pelas paredes, pincéis organizados em potes de vidro. O cheiro característico de tinta e aguarrás. Na parede do fundo, vários retratos de pessoas que ela não conhecia. O senhor pinta muitos retratos. Alguns, gosto de capturar as pessoas como elas realmente são, não como fingem ser. Ele se aproximou dela. Por isso quero pintar você. Tem algo genuíno no seu jeito. Uma honestidade que não se vê por aí. Eu não saberia como posar. Não precisa saber nada, só precisa ser você mesma. E assim começou a coisa mais bonita e mais perigosa da vida de Marta. As sessões de pintura aconteciam 3 vezes por semana, sempre no fim da tarde, quando Dona Eugênia saía para seus compromissos sociais. Henrique posicionou uma poltrona perto da janela, onde a luz ficava perfeita, e Marta se sentava ali por 1 hora, conversando com ele enquanto ele pintava. Conta sobre sua infância, pediu ele numa tarde de março. Não tem muito o que contar. Minha mãe criou eu e minha irmã sozinha. Morávamos num cortiço na Liberdade. E seu pai? Nunca conheci. Minha mãe dizia que ele foi embora quando soube que ela estava grávida. Henrique parou de pintar. Que babaca.
Senhor Henrique, o que é verdade? Que tipo de homem abandona uma mulher grávida? Ele voltou à tela. Sua mãe deve ser uma mulher muito forte. É, sim, trabalhou a vida inteira para me dar estudo. Queria que eu fosse diferente dela, que tivesse oportunidades melhores. E o que você quer da vida? Ninguém nunca tinha perguntado isso para Marta. Ela ficou um tempo pensando. Quero ter uma família, um marido que me ame de verdade, filhos. Uma casa pequena, mas minha. Sorriu timidamente. Sonhos simples. Os melhores sonhos são simples. Com o passar das semanas, as conversas foram ficando mais íntimas. Henrique contava sobre a pressão que sentia para assumir a empresa, sobre como se sentia sufocado pelas expectativas da mãe. Marta falava sobre seus medos, seus sonhos, suas inseguranças. Minha mãe quer que eu case com a filha do senador Ferraz, revelou ele numa tarde de abril. A senhorita Viviane, ela é bonita? Marta tentou parecer indiferente. É bonita, é rica, é educada e é tão interessante quanto uma porta. Henrique riu. Não conseguimos conversar por mais de 5 minutos sem eu ficar entediado. Mas seria um bom casamento. Não. Para os negócios, sim, para mim. Ele parou de pintar e olhou diretamente para ela. Marta, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já se apaixonou? O coração dela disparou. Não. Nunca tive tempo para isso. E se tivesse tempo? A pergunta ficou no ar, carregada de significado. Marta sabia que estavam entrando em território perigoso. Acho que me apaixonaria por alguém que me visse como pessoa, que me respeitasse, que quisesse conhecer meus pensamentos, não só minha aparência. Alguém que pintasse seu retrato, por exemplo. O sorriso dele foi devastador. Marta sentiu que estava perdida. O quadro ficou pronto em maio, quando Henrique a chamou para ver o resultado final. Marta mal conseguiu acreditar. Era ela, mas uma versão idealizada, mais bonita, mais luminosa, mais viva do que se via no espelho. É assim que você me vê? Perguntou tocada. É assim que você é. Henrique estava atrás dela, tão perto que ela podia sentir seu calor. Você é linda, Marta, por dentro e por fora. Quando ela se virou para agradecê-lo, ele estava muito perto mesmo. E então, inevitavelmente, ele a beijou. Foi um beijo doce, hesitante no início, depois mais seguro. Marta sentiu como se estivesse derretendo. Eu me apaixonei por você, sussurrou ele contra seus lábios. Henrique, ela tentou ser racional. Isso é impossível. Somos de mundos diferentes. E daí, ele segurou o rosto dela entre as mãos. Quem disse que o amor precisa fazer sentido? Presente. 2025. Letícia observava Tiago enquanto ele explicava algo sobre um projeto novo da empresa. Ele tinha a mesma voz grave do pai, mas sua personalidade era completamente diferente. Mais extrovertida, mais jovial, e estava claramente interessado nela. Então pensei, que tal almoçarmos juntos amanhã? Conheço um restaurante ótimo no centro. Letícia hesitou. Como explicar que não podia se interessar por ele? Não sei se é apropriado, eu trabalho para seu pai. Meu pai não liga para essas formalidades. Tiago sorriu. Além do que, é só um almoço entre colegas. Henrique, que estava fingindo ler uns relatórios, levantou os olhos. Havia algo estranho na expressão dele. Uma mistura de proteção e ciúme. Tiago, não acha que a Letícia tem trabalho a fazer? Pai, todo mundo precisa almoçar. Tiago riu. Não vai me dizer que é contra a confraternização entre funcionários. Não é isso. Henrique parou, percebendo que não tinha como explicar seu desconforto sem soar possessivo. Letícia os observava, dividida entre a situação surreal de ver pai e filho disputando sua atenção sem saber que ela era filha de um e meia-irmã do outro. Tudo bem, Tiago, amanhã podemos almoçar. O sorriso dele foi radiante. Perfeito. Passo para te buscar ao meio-dia. Quando Tiago saiu, Henrique ficou inquieto. Havia algo sobre Letícia que o deixava protetor de uma forma que não conseguia explicar. E vê-la com o filho, isso o incomodava muito mais do que deveria. Letícia, chamou quando ela ia saindo. Tome cuidado com o Tiago, ele é um bom rapaz, mas... Mas o quê? Henrique hesitou. Como explicar sem parecer maluco? Só tome cuidado.
Letícia o observou por um momento, nos olhos dele. Viu a mesma proteção que via no olhar da mãe e, pela primeira vez, permitiu-se pensar: será que ele suspeita de alguma coisa? O almoço com Tiago tinha sido melhor do que Letícia esperava. Ele a levou num restaurante charmoso no Itaim. Conversaram sobre cinema, livros, viagens, por algumas horas. Ela conseguiu esquecer a confusão que sua vida tinha virado e apenas aproveitar a companhia de um rapaz interessante e educado. Gostei muito de conversar com você, disse Tiago quando voltaram ao prédio. Que tal repetirmos? Foi ótimo mesmo. Letícia sorriu, mas sentiu uma pontada de culpa que não conseguia explicar. Quando chegaram ao 35º andar, Henrique estava na sala de reuniões. Através do vidro, Letícia o viu gesticulando enquanto falava com alguns executivos. Mesmo de longe, notou como ele parecia tenso. Meu pai anda estranho ultimamente, comentou Tiago, seguindo seu olhar. Mais pensativo que o normal. Ele sempre foi assim. Não, quer dizer, ele sempre foi sério. Mas ultimamente, Tiago hesitou. É como se algo estivesse incomodando ele, principalmente depois que você chegou. O comentário fez Letícia engolir em seco. Depois que eu chegou. Não é nada contra você, é que ele fica olhando para você de um jeito, sei lá, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. Antes que Letícia pudesse responder, uma voz firme e autoritária ecoou pelo corredor. Tiago, o que você está fazendo aqui? Os dois se viraram. Dona Eugênia Vasconcelos estava caminhando em direção a eles, apoiada numa bengala de cabo de prata. Aos 78 anos, ela ainda impunha respeito. Cabelos brancos penteados impecavelmente, terninho Chanel, postura ereta apesar da idade, mas havia algo nos olhos dela que deixou Letícia desconfortável. Vovó, vim almoçar com a Letícia. Tiago beijou o rosto da avó. Letícia, essa é minha avó, a Eugênia Vasconcelos. Muito prazer, dona Eugênia. Letícia estendeu a mão. Eugênia a cumprimentou, mas seu olhar estava estudando cada detalhe do rosto de Letícia. Havia algo predatório naquela observação. Letícia, repetiu devagar. Que nome bonito. E o sobrenome? Matos, senhora. Matos, Eugênia repetiu. Como se estivesse processando a informação. E seus pais, como se chamam? Uma pergunta estranha para uma primeira conversa? Letícia hesitou. Minha mãe se chama Marta. Meu pai, eu não conheci. Que pena. O tom de Eugênia era neutro, mas havia algo calculista no olhar. E sua mãe? Trabalha com o quê? É costureira. Letícia jurava ter visto um flash de reconhecimento nos olhos da senhora. Mas foi tão rápido que achou que imaginou. Interessante. Eugênia se virou para Tiago. Querido, preciso falar com seu pai. Onde ele está? Na sala de reuniões. Mas acho que não devíamos interromper. Bobagem. Negócios podem esperar a família. Eugênia caminhou em direção à sala de reuniões, mas antes parou e olhou novamente para Letícia. Foi um prazer conhecê-la, minha querida. Tenho certeza de que nos veremos mais vezes. Havia algo na forma como ela disse isso que fez Letícia se arrepiar. Naquela noite, Eugênia estava na biblioteca de sua mansão, folheando um álbum de fotografias antigas. Havia parado numa foto de 1996. Henrique aos 23 anos, sorrindo ao lado de uma jovem morena de olhos mel. Marta Duarte? Sussurrou, passando o dedo sobre a foto. Pensei que tinha me livrado de você para sempre. A semelhança entre Letícia e a jovem da foto era inegável. Eugênia não era uma mulher que acreditava em coincidências. Se Letícia Matos era filha de uma costureira chamada Marta, e se parecia tanto com Marta Duarte, levantou-se devagar e foi até o cofre escondido atrás de um quadro. Lá dentro, além de joias e documentos importantes, havia uma pasta amarelada pelo tempo. Pegou-a com mãos trêmulas e voltou para a poltrona. A pasta continha cartas, dezenas delas, todas endereçadas a Marta Duarte e assinadas por Henrique, cartas que ele tinha escrito durante meses depois que Marta desapareceu, cartas que Eugênia interceptou e nunca entregou. Marta, por favor, me responda. Não entendo por que foi embora. Pensei que nos amássemos. Procurei você em todo lugar. Sua irmã disse que você mudou de cidade, mas não sabe onde. Por favor,
Se você está lendo isso, me procure. Estou ficando louco sem você, mesmo que não queira mais nada comigo. Preciso saber se você está bem. Eugênia fechou os olhos, lembrando daqueles meses terríveis. Henrique tinha quase enlouquecido quando Marta sumiu. Parou de pintar. Parou de comer direito. Recusava-se a sair de casa. Foi a época mais difícil da vida dela como mãe, mas tinha sido necessário. Aquela garota pobre e ambiciosa teria destruído o futuro da família. Um casamento com Viviane Ferraz traria prestígio e conexões políticas importantes. E trouxe. Tiago nasceu desse casamento. Mesmo que tenha durado apenas 5 anos, Eugênia pegou outra pasta, essa ainda mais antiga. Dentro dela, os documentos médicos falsificados que tinha usado para convencer Marta a ir embora. Laudos inventados, assinados por médicos que ela pagou muito bem para mentirem. Dr. Roberto Mendes, o mesmo médico que agora, aos 75 anos, estava morrendo de câncer no hospital sírio-libanês. O mesmo médico que tinha ligado para ela na semana passada, dizendo que queria limpar a consciência antes de morrer. Eugênia sabia que estava correndo contra o tempo. No dia seguinte, Letícia chegou ao trabalho determinada a descobrir mais sobre a história de sua mãe. Durante o intervalo do almoço, quando Henrique saiu para uma reunião externa, ela decidiu explorar. Dona Margarida, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. A senhora conheceu a Marta que trabalhava aqui, a do quadro. Margarida parou de digitar e olhou para Letícia com curiosidade. Por que o interesse? Ah, só curiosidade mesmo. É que... Letícia inventou rapidamente. Minha mãe também se chama Marta e também era costureira. Pensei que talvez tivessem se conhecido. Que coincidência. Mas eu não cheguei a conhecer a Marta do Dr. Henrique pessoalmente. Quando comecei a trabalhar aqui, ela já tinha ido embora há alguns anos. Margarida baixou a voz. Mas as outras funcionárias antigas contavam que ela era uma moça muito doce. Trabalhava na mansão da família, não aqui no escritório. E por que ela foi embora? Ah, filha, sobre isso ninguém falava muito. Só sei que Dona Eugênia não gostava dela. Dizia que a moça tinha dado ideias erradas para o Henrique. Margarida hesitou. Tinha uns boatos. Que boatos? Que ela tinha engravidado e fugido com outro homem. Mas eu nunca acreditei muito nessa história. Por quê? Porque quem abandona uma pessoa que ama não deixa o homem guardando um quadro dela por 30 anos, né? Margarida sorriu tristemente. O Dr. Henrique nunca foi o mesmo depois que ela foi embora. Letícia sentiu um aperto no peito. Sua mãe tinha sofrido. Henrique tinha sofrido. E ela tinha crescido sem pai por causa das mentiras de uma mulher calculista. Dona Margarida, onde ficam os arquivos antigos da empresa? No subsolo. Mas por quê? Ah, Dr. Henrique me pediu para procurar uns documentos de funcionários antigos. Mais uma mentira. Mas necessária. Está bem, a chave fica com o pessoal da segurança, mas cuidado lá embaixo. É meio escuro e empoeirado. O subsolo da empresa era realmente sombrio. Letícia passou 2 horas fuçando arquivos antigos até encontrar o que procurava. A pasta de funcionários da década de 1990. E lá estava. Marta Duarte, costureira. Admitida em março de 1995. Demitida em julho de 1996. Mas havia algo estranho. A data de demissão estava rasurada. E o motivo listado era abandono de emprego. Havia também uma anotação manuscrita. Funcionária saiu sem aviso prévio após envolvimento inadequado com membro da família. Letícia fotografou os documentos com o celular e continuou procurando. Em outra pasta, encontrou correspondências antigas. A maioria era sobre questões administrativas. Mas havia algo que chamou sua atenção. Uma carta da Dr. Roberto Mendes para Dona Eugênia, datada de julho de 1996. Conforme solicitado, encaminho os laudos médicos da funcionária Marta Duarte. Todos os documentos foram preparados segundo suas especificações. Espero que isso resolva a situação de forma discreta, como combinado. O sangue de Letícia gelou. Aquilo era a prova de que os exames médicos eram falsos. Sua mãe tinha sido vítima de uma conspiração. Guardou a carta e subiu correndo para o 35º andar. Precisava contar para Henrique. Precisava expor Dona Eugênia. Mas quando chegou lá, encontrou Tiago esperando por ela com um buquê de flores. Surpresa! Ele sorriu.
Pensei em te convidar para jantar hoje. Que tal? Letícia olhou para as flores, depois para o sorriso sincero de Tiago, e sentiu o mundo desabando. Como ia explicar que não podia se interessar por ele? Como ia contar que eles eram irmãos? Tiago, eu... Antes que você responda, ele a interrompeu. Quero que saiba que isso não é apenas um capricho. Gosto mesmo de você, Letícia. Acho que poderíamos ter algo especial. No mesmo instante, Henrique saiu do elevador e viu a cena. A expressão dele mudou completamente. Uma mistura de dor, proteção e algo que Letícia não conseguiu identificar. O que está acontecendo aqui? A voz dele saiu mais dura do que pretendia. Pai, só estou convidando Letícia para jantar. Tiago franziu a testa. Algum problema? Henrique olhou para Letícia, depois para o filho, e pela primeira vez em anos se sentiu completamente perdido. Havia algo sobre aquela situação que o deixava desesperado, mas não conseguia explicar o quê. Letícia, disse finalmente, preciso falar com você. É sobre trabalho. Era mentira, não era sobre trabalho. Era sobre o fato de que vê-la nos braços do filho estava destruindo algo dentro dele que nem sabia que existia. E enquanto os três se encaravam no corredor, nenhum deles imaginava que Dona Eugênia estava observando tudo da porta do elevador, com um sorriso frio nos lábios e um plano terrível se formando em sua mente. O investigador particular chegou ao escritório de Henrique numa quinta-feira chuvosa de dezembro. Carlos Medeiros era um homem discreto, especializado em encontrar pessoas desaparecidas. O tipo de profissional que a elite paulistana contratava quando queria resolver problemas sem alarde. Dr. Henrique, trouxe o que o senhor pediu. Carlos colocou um envelope pardo sobre a mesa. Mas devo avisar, os resultados podem ser perturbadores. Henrique pegou o envelope com mãos trêmulas. Fazia 2 semanas que tinha contratado Carlos para investigar Letícia Matos. Depois de uma insônia terrível causada pelas semelhanças dela com Marta, precisava ter certeza de que estava enlouquecendo, que era apenas sua imaginação criando fantasmas. Os exames de DNA deram positivo, perguntou, mesmo já sabendo a resposta pelo tom grave do investigador. Positivo, Letícia Matos é sua filha biológica, sem margem de dúvida. O mundo parou. Henrique se deixou cair na poltrona, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago durante 28 anos. Tinha uma filha, 28 anos perdidos por causa das mentiras de... De quem? Tem mais, Dr. Henrique. Carlos abriu uma pasta. Consegui rastrear o paradeiro de Marta Duarte. Ela se chama Marta Matos agora. Mora em Cidade Tiradentes. Trabalha como costureira autônoma. Ela está bem. Fisicamente, sim. Financeiramente, Carlos fez uma careta. Vivem com dificuldades, a casa é pequena, empréstimos atrasados, situação bem complicada. Henrique fechou os olhos, imaginando Marta criando a filha sozinha, passando necessidades, enquanto ele vivia numa mansão sem saber que tinha uma família. Doutor, tem algo mais que o senhor precisa saber. Carlos hesitou. Sobre o motivo da fuga da Marta em 1996. O que descobriu? Ela não fugiu voluntariamente. Foi enganada. Carlos tirou uma fotocópia de um documento. Consegui rastrear o médico que assinou os laudos que sua mãe mostrou para a Marta. Dr. Roberto Mendes. Ele está internado no Sírio-Libanês, com câncer terminal. Henrique pegou o papel. Era uma confissão manuscrita, assinada pelo médico. Eu, Roberto Mendes, médico CRM 12456, declaro que em julho de 1996 falsifiquei exames médicos a pedido da senhora Eugênia Vasconcelos. A paciente Marta Duarte nunca teve qualquer doença venérea. Os laudos foram inventados para convencer a jovem a se afastar do filho da senhora Vasconcelos. Fui pago R$20 mil pela farsa. Peço perdão a Deus e às vítimas dessa mentira terrível. Henrique leu o documento 3 vezes antes de conseguir processar o que estava vendo. Sua mãe, sua própria mãe, tinha destruído sua vida. A vida de Marta e a vida de Letícia, com uma mentira elaborada e cruel. Onde conseguiu isso? O Dr. Roberto quis limpar a consciência antes de morrer. Ele procurou um advogado na semana passada e fez essa confissão. O advogado é amigo meu. Me passou uma cópia quando soube que eu estava investigando o caso. Minha mãe, Henrique sussurrou,
sentindo uma mistura de raiva e desolação. Como ela pôde fazer isso? Dr. Henrique, tem mais uma coisa. Carlos tirou outro documento. Consegui acesso aos arquivos bancários antigos da sua mãe. Em julho de 1996, ela sacou R$50 mil em espécie, no mesmo dia que a Marta desapareceu. R$50 mil em 1996 era muito dinheiro. Suficiente para uma jovem assustada começar uma vida nova em outro lugar, acreditando que estava protegendo o homem que amava. Henrique se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Em algum lugar naquela imensidão, Marta vivia uma vida simples, criando a filha que eles tiveram juntos. A filha que trabalhava para ele todos os dias, que ele observava com um amor paternal inexplicável. Carlos, quero que você faça mais uma coisa para mim. O que for preciso, doutor. Descubra tudo sobre a vida delas, onde estudaram, como se sustentaram, quais dificuldades passaram. A voz dele estava carregada de emoção. Quero saber cada detalhe dos 28 anos que eu perdi. Na mesma tarde, do outro lado da cidade, Letícia estava na Biblioteca Municipal de Cidade Tiradentes, pesquisando sobre falsificação de documentos médicos. A carta que encontrou nos arquivos da empresa não saía da sua cabeça. Encontrou o que procurava? Filha, a bibliotecária, Dona Rosa, se aproximou curiosa. Mais ou menos, estou tentando entender se é possível falsificar exames médicos. Ah, infelizmente é sim, principalmente antigamente, quando não tinha computador para verificar tudo. Dona Rosa baixou a voz. Por quê? Aconteceu algo? Letícia hesitou. Depois decidiu confiar na senhora que a conhecia desde criança. É uma situação da minha família. Acho que minha mãe foi enganada há muito tempo. Sua mãe é uma mulher honesta, Letícia. Se ela foi enganada, foi porque acreditou nas pessoas erradas. Exatamente o que Letícia pensava. Saiu da biblioteca com mais certeza ainda de que Dona Eugênia tinha manipulado sua mãe cruelmente. Chegando em casa, encontrou Marta costurando como sempre. Mas havia algo diferente no ar. A mãe parecia nervosa, olhava para a porta constantemente. Mãe, aconteceu alguma coisa. Letícia, Marta parou de costurar. Uma coisa estranha aconteceu hoje. O quê? Veio um homem aqui, disse que era investigador particular. Fez perguntas sobre você, sobre mim, sobre o passado. O sangue de Letícia gelou. Que tipo de perguntas? Sobre sua idade? Sobre onde você trabalha? Sobre quem é seu pai? Marta se levantou, agitada. Letícia, acho que alguém desconfiou de alguma coisa. O investigador disse quem contratou ele. Não, mas não é difícil imaginar. Se o Henrique pediu para investigar você, então ele sabe. Letícia se sentou pesadamente na cama. Ele sabe que sou filha dele. E agora o que a gente faz? Letícia pensou por alguns minutos, depois pegou a bolsa e tirou a fotografia da carta que tinha achado nos arquivos. Mãe, precisa ver isso. Marta leu o documento. E com cada palavra seu rosto foi ficando mais pálido. Meu Deus, eles mentiram. Os exames eram falsos. A senhora foi enganada, mãe. Dona Eugênia inventou tudo para separar vocês. Marta começou a chorar. Mas dessa vez não era só tristeza. Era raiva também. 28 anos, Letícia. 28 anos acreditando que tinha uma doença terrível, que tinha protegido vocês me afastando. Ela soluçou. E era tudo mentira. E agora Henrique sabe a verdade. Ele deve estar se sentindo tão traído quanto a gente. O que você acha que ele vai fazer? Antes que Letícia pudesse responder, o celular dela tocou. Era Tiago. Oi, Letícia. Desculpa ligar tarde, mas aconteceu uma coisa estranha aqui em casa. O que foi? Meu pai está agindo muito estranho. Chegou em casa há 1 hora e foi direto para o escritório dele, trancou a porta e está lá até agora. Escutei ele gritando com alguém no telefone. Letícia sentiu o estômago se contrair. Gritando com quem? Não sei, mas ouvi ele falar o nome da minha avó e não estava falando de forma carinhosa. Tiago pausou. Letícia, você sabe se aconteceu alguma coisa no trabalho hoje? Alguma coisa que pudesse ter deixado meu pai assim? Não sei de nada. Mentira.
Ela sabia exatamente o que tinha acontecido. Henrique tinha descoberto a verdade sobre Dona Eugênia, sobre a filha que ele nunca soube que teve, sobre os 28 anos roubados da vida dele. Tiago, seu pai e sua avó são próximos. Eram. Meu pai sempre respeitou muito ela, mesmo quando discordavam de algumas coisas, mas hoje... Tiago suspirou. Nunca vi ele tão furioso. Quando desligou o telefone, Letícia olhou para a mãe. Acho que as coisas vão explodir em breve. Naquele momento, na mansão dos Vasconcelos, Henrique estava no seu escritório particular com os documentos do investigador espalhados sobre a mesa. Tinha passado horas lendo cada detalhe da vida que Marta e Letícia tiveram. As dificuldades financeiras, os sacrifícios, a luta diária para sobreviver. Letícia tinha estudado com bolsa de estudos, trabalhado desde os 15 anos para ajudar em casa. Marta tinha desenvolvido artrite nas mãos de tanto costurar. Vivia com remédios básicos do SUS. Enquanto isso, ele morava numa mansão, tinha carros importados. Nunca passou necessidade. O telefone tocou. Era sua mãe. Henrique, querido, preciso falar com você sobre uma coisa importante. Eu também preciso falar com a senhora. A voz dele estava gélida. Sobre Marta Duarte. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Henrique, a senhora destruiu minha vida. Destruiu a vida dela. E destruiu a vida da minha filha. Sua filha. Eugênia tentou parecer surpresa. Do que você está falando? Não finja que não sabe. Letícia é minha filha. E a senhora sabia disso desde o primeiro dia que ela pisou neste prédio. Mais silêncio. Mãe, a senhora me deve uma explicação. E me deve 28 anos da vida da minha família. Henrique, venha para casa, precisamos conversar pessoalmente. Não, a senhora vem para o meu apartamento agora. Filho, agora. Henrique desligou o telefone e olhou para o quadro de Marta na parede. Pela primeira vez em 29 anos. Não via apenas nostalgia naqueles olhos pintados. Via esperança. Sua família estava viva. Sua família estava ao alcance das mãos. E ele ia fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para recuperar o tempo perdido. Eugênia chegou ao apartamento de Henrique às 9 da noite, mesmo aos 78 anos e enfrentando o câncer. Ela mantinha a postura altiva, mas Henrique notou o tremor sutil nas mãos dela quando ela se sentou na poltrona de couro. Você parece cansado, filho. Estou cansado, sim. Cansado de 29 anos de mentiras. Henrique colocou os documentos do investigador sobre a mesa de centro. Quero que a senhora veja isso. Eugênia olhou para os papéis sem tocá-los. Não preciso ver, sei o que é. Sabe? A voz dele subiu um tom. Então a senhora admite que mentiu, que falsificou documentos, que destruiu minha família. Eu protegi você. Protegeu. Henrique se levantou bruscamente. A senhora me fez acreditar que a mulher que eu amava tinha me traído. Me fez passar quase 30 anos achando que tinha sido abandonado. Henrique, você era jovem, apaixonado, não enxergava a realidade. Eugênia tentou manter a voz firme. Aquela garota ia arruinar sua vida. Arruinar como? Me dando uma filha maravilhosa, me fazendo feliz. Uma filha bastarda. Eugênia se exaltou, depois tossiu violentamente. Você era herdeiro de um império. Tinha responsabilidades. E por isso a senhora inventou que ela tinha uma doença venérea. Por isso pagou médicos para mentirem. Por isso fez uma jovem grávida acreditar que ia contaminar o próprio filho. Eugênia ficou em silêncio, mas havia desafio nos olhos dela. Mãe, a senhora tem ideia do que fez? Marta passou 28 anos se culpando, achando que era perigosa. Letícia cresceu sem pai, passaram necessidades enquanto eu tinha dinheiro sobrando. Você se casou com Viviane, teve Tiago, construiu uma vida respeitável, uma vida vazia. Henrique bateu o punho na mesa. Me casei com uma mulher que não amava. Tive um casamento que durou 5 anos. Passei décadas deprimido. Mas teve Tiago. Tiago que eu amo, sim. Mas isso não justifica o que a senhora fez com minha outra filha. Eugênia se recompôs e assumiu a postura mais fria que conseguiu. Henrique, o que passou, passou. Agora você sabe a verdade. Mas pense bem no que vai fazer. Essa, Letícia, ela cresceu pobre, sem educação adequada.
Ela é formada em administração, fala inglês fluente, é inteligente e determinada, mais determinada que muito playboy que conheço. É empregada sua. É minha filha, Henrique gritou. E vai deixar de ser empregada hoje mesmo. O que você pretende fazer? Vou contar tudo para ela. Vou pedir perdão para Marta. Vou tentar recuperar os anos perdidos. Henrique se aproximou da mãe. E a senhora vai comigo. Eu não vou. Vai sim. Vai olhar nos olhos da Marta e pedir desculpas pelo que fez. Vai olhar nos olhos da sua neta e explicar por que ela cresceu sem avô, sem pai, sem a família que tinha direito. Eugênia se levantou com dificuldade. Henrique, você está cometendo um erro. Pense no Tiago, pense na empresa, pense na nossa reputação. A reputação da senhora já era mãe, e Tiago vai ter que aprender a conviver com o fato de que tem uma irmã, uma meia-irmã pobre. A frase saiu com tanto veneno que Henrique sentiu nojo da própria mãe. Saia da minha casa. Henrique, saia. Eugênia caminhou até a porta, mas se virou uma última vez. Se você fizer isso, vai se arrepender. Aquela mulher e aquela garota vão querer seu dinheiro, sua posição, vão destruir tudo que construímos. Então que destruam, pelo menos será honesto. Quando a porta se fechou, Henrique pegou o telefone. Não ligou para Letícia. Seria covardia contar por telefone. Ia pessoalmente, como um homem deve fazer. Na manhã seguinte, Letícia chegou ao trabalho nervosa. Não tinha dormido direito, imaginando o que Henrique faria quando confirmasse que ela era sua filha. Bom dia. Letícia? Margarida a cumprimentou. O doutor Henrique quer falar com você assim que você chegar. Ele chegou cedo. Acho que nem dormiu aqui. Quando cheguei às 7, ele já estava no escritório. Letícia bateu na porta e entrou. Henrique estava diante da janela, de costas. E quando se virou, ela viu que estava abatido. Olhos vermelhos, barba por fazer, roupa amarrotada. Senta, por favor. A voz dele estava rouca. Letícia se sentou, o coração disparando. Letícia, eu sei. 3 palavras que mudaram tudo. Ela sentiu as lágrimas brotando. Sei que você é minha filha. Sei o que minha mãe fez com a sua mãe. Sei que vocês passaram necessidades enquanto eu vivia numa mansão, sem saber que vocês existiam. Senhor Henrique, me chama de pai. A voz dele se embargou. Por favor. Letícia começou a chorar. Pai. Henrique se ajoelhou na frente da poltrona dela e segurou suas mãos. Me perdoa. Me perdoa por não ter protegido vocês. Por não ter descoberto antes, por ter deixado minha mãe destruir nossa família. O Senhor, você não sabia, você também foi vítima. Mas eu devia ter procurado mais. Devia ter insistido. Henrique também estava chorando. 28 anos, Letícia. Perdi 28 anos da sua vida. Não perdeu. Estou aqui agora. Eles se abraçaram, e pela primeira vez na vida, Letícia sentiu o que era ter um pai. E Henrique sentiu o vazio que carregava há décadas finalmente começando a se fechar. Como está sua mãe? Perguntou ele quando se afastaram. Abalada, descobrir que foi enganada, que os exames eram falsos. Eu quero vê-la. Quero pedir perdão. Quero explicar que nunca parei de procurar por ela. Ela vai querer ver você também. E tem mais uma coisa. Henrique hesitou. Sobre o Tiago. O estômago de Letícia se contraiu. Ele não sabe. Não, e isso é complicado. Por quê? Porque ele está apaixonado por você. Letícia fechou os olhos, a situação que mais temia. Pai, como vamos contar para ele? Juntos, hoje mesmo. Henrique se levantou. Mas antes, quero que você saia daqui. Sair. Você não pode mais ser minha secretária. É minha filha. Vai trabalhar como diretora administrativa. Vai ter um salário digno. Vai ter a posição que merece na empresa. Pai, eu não quero que pensem que estou levando vantagem. Você cresceu na periferia, estudou com bolsa, trabalhou desde adolescente, está mais preparada para dirigir essa empresa que muito herdeiro rico que eu conheço. Henrique sorriu pela primeira vez. Além do que, metade dela é sua por direito. Quando Tiago chegou para o almoço, encontrou o pai e Letícia no escritório, os dois visivelmente abalados. Aconteceu alguma coisa? Ele olhou de um para o outro. Tiago, senta. Henrique gesticulou para uma poltrona.
Preciso te contar uma coisa muito importante. Está me deixando preocupado. Tiago. Henrique respirou fundo. Letícia é sua irmã. Silêncio total. Tiago olhou para o pai, depois para Letícia, tentando processar a informação. Como assim, irmã? Meia-irmã? Ela é minha filha. Filha que eu não sabia que tinha. Não entendi. Henrique contou tudo. O romance com Marta, a manipulação de Eugênia, os documentos falsificados, os 28 anos perdidos. Tiago escutou em silêncio. Mas Letícia viu quando a ficha caiu. Espera. Tiago ficou pálido. Eu estava tentando namorar minha própria irmã. Você não sabia. Letícia disse suavemente. Meu Deus. Tiago se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Eu estava apaixonado. Quase pedi você em namoro ontem. Tiago, respira. Henrique tentou se aproximar. Não. Tiago se afastou. Isso é nojento. Como é que eu podia? Filho, você não fez nada errado. Não fiz nada errado, pai. Eu estava sonhando em me casar com ela. Tiago parou no meio da frase e olhou diretamente para o pai. Foi a vovó. Não foi. Foi ela que armou tudo isso. Foi. E ela sabia que a Letícia era minha irmã quando me incentivou a ficar com ela. A afirmação caiu como uma bomba. Henrique e Letícia se entreolharam, percebendo a dimensão diabólica do plano de Eugênia. Meu Deus, sussurrou Letícia. Ela queria que a gente se casasse sabendo que somos irmãos. Por quê? Tiago perguntou. Horrorizado. Para destruir mais uma geração. Henrique respondeu, sentindo uma raiva que não sabia que era capaz de sentir. Ia deixar vocês se casarem e depois revelar a verdade, destruindo vocês como destruiu a mim e a Marta. Tiago se sentou pesadamente, colocando a cabeça entre as mãos. Pai, nossa família é muito doente. Não somos nós que somos doentes, filho. É ela. Tiago levantou a cabeça e olhou para Letícia. Desculpa por tudo, por ter tentado, por ter sentido. Tiago, você não precisa se desculpar por ter sentimentos. Você não sabia. Como eu vou conseguir te ver como irmã depois de... com tempo, disse Henrique. Com terapia, se for preciso. Mas vocês vão conseguir. Tiago se levantou. Preciso sair. Preciso pensar. Tiago? Pai, não me segue. Eu só. Preciso de um tempo. Quando Tiago saiu, Letícia se virou para Henrique. Pai, sua mãe é um monstro. Eu sei. E ela vai pagar por tudo que fez. Como? Henrique olhou para o quadro de Marta na parede. Vou expor ela publicamente no baile beneficente de sábado, na frente de toda a sociedade paulistana. Ele se virou para Letícia. E você e sua mãe vão estar lá comigo. O Grand Hotel Copacabana Palace nunca tinha recebido um evento tão elegante quanto o baile beneficente anual da alta sociedade paulistana. Cristais de bacará iluminavam o salão principal. Orquídeas brancas enfeitavam cada mesa. E os convidados mais influentes do país circulavam em seus melhores trajes de gala. Eugênia Vasconcelos chegou às 8 da noite, impecável num vestido de or azul marinho, acompanhada por Tiago. Apesar do câncer e dos medicamentos, ela ainda conseguia impressionar com sua presença majestosa, mas havia algo diferente nela naquela noite, uma tensão que os mais próximos conseguiam perceber. Vovó, você tem certeza que está bem? Tiago perguntou pela terceira vez enquanto cumprimentavam o governador e sua esposa. Estou ótima. Querido, Eugênia sorriu, mas seus olhos vasculhavam o salão procurando por Henrique. Onde está seu pai? Disse que chegaria mais tarde. Alguma coisa sobre trazer convidados especiais. Eugênia sentiu um frio na barriga. Nos últimos 3 dias, desde a confrontação no apartamento de Henrique, ele não tinha atendido seus telefonemas nem respondido suas mensagens. E agora, convidados especiais, seu instinto lhe dizia que a noite não terminaria bem. Do outro lado da cidade, em Cidade Tiradentes, Marta estava diante do espelho se arrumando para o evento mais importante da sua vida. O vestido azul que Henrique tinha comprado para ela era o mais bonito que já usara. Simples, mas elegante. Da cor exata do vestido que usava no quadro pintado quase 30 anos atrás. Mãe, a senhora está linda.
Letícia ajustou o colar de pérolas emprestado. Tem certeza que quer fazer isso? Filha, passei 28 anos carregando a culpa de ter abandonado o homem que amava. Hoje vou mostrar para aquela bruxa que não conseguiu destruir nossa família. Marta se virou para a filha. E você, como está se sentindo? Letícia olhou para o próprio reflexo. O vestido preto que Henrique insistiu em comprar a deixava elegante, mas ela ainda se sentia como uma intrusa prestes a invadir um mundo que não era seu. Nervosa. E se as pessoas não acreditarem? E se acharem que somos interesseiras? Então vamos provar que não somos. Marta segurou a mão da filha. Hoje, não é sobre eles, Letícia. É sobre nós. É sobre a verdade finalmente vir à tona. O carro que Henrique enviou chegou pontualmente às 8h30. Quando entraram no veículo luxuoso, ambas sentiram como se estivessem atravessando um portal para outra dimensão. Henrique chegou ao hotel às 9 da noite. Sozinho, vestia um smoking impecável, mas qualquer um que o conhecesse bem notaria a tensão em seus ombros, a determinação férrea em seus olhos. Ele tinha passado os últimos dias planejando cada detalhe da noite, preparando cada palavra que diria. Henrique, a voz de Dona Helena Ferraz, mãe de sua ex-esposa, o interceptou assim que entrou no salão. Que bom vê-lo, Viviane está aqui. Trouxe um namorado novo. Você deveria cumprimentá-la. Talvez mais tarde, Helena. Henrique foi cordial, mas distante. Hoje tenho outras prioridades. Ele circulou pelo salão, cumprimentando conhecidos, mas sua atenção estava dividida. Viu Eugênia conversando com um grupo de empresários, Tiago dançando com uma jovem socialite, a elite paulistana em seu ambiente natural, superficial e cheio de aparências. Às 9h30, o mestre de cerimônias subiu ao palco. Senhoras e senhores, temos a honra de anunciar que o empresário Henrique Vasconcelos fará um pronunciamento especial antes do leilão beneficente. Henrique não tinha avisado que faria um discurso. Eugênia sentiu o sangue gelar quando viu o filho se dirigindo ao palco. Havia algo na postura dele que a assustava. Tiago, sussurrou para o neto. Preciso ir ao banheiro. Se acontecer alguma coisa estranha, me procure. Mas antes que pudesse sair, as luzes se apagaram parcialmente e um spot iluminou Henrique no palco. Não havia mais como escapar. Boa noite a todos. A voz dele ecoou pelo salão através do microfone. Antes de começarmos nosso leilão, gostaria de compartilhar com vocês uma história. Uma história sobre amor, mentiras e redenção. O murmúrio no salão cessou. Eugênia sentiu as pernas tremerem. Há 29 anos, eu me apaixonei por uma mulher extraordinária. Ela era costureira, trabalhava para minha família e tinha os olhos mais honestos que já vi na vida. Henrique pausou, deixando as palavras penetrarem. Pintei um quadro dela, planejamos nos casar e ela engravidou do meu filho. Gaspes audíveis começaram a ecoar pelo salão. Todas as atenções estavam fixas em Henrique. Mas numa noite de julho de 1996, ela desapareceu, deixou uma carta dizendo que nunca me amou, que fugiu com outro homem. Passei 29 anos acreditando que tinha sido abandonado pela única mulher que realmente amei. Eugênia tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. Na semana passada, descobri a verdade. A voz de Henrique ficou mais dura. Marta Duarte não me abandonou. Ela foi enganada, manipulada, forçada a fugir por alguém que deveria me proteger, mas que escolheu proteger apenas aparências e status social. O silêncio no salão era sepulcral. Senhoras e senhores, gostaria de apresentar a vocês a mulher que amo há 30 anos e que finalmente voltou para a minha vida. Henrique gesticulou para a entrada do salão. Marta Duarte. As portas se abriram e Marta entrou, radiante no vestido azul, caminhando com a dignidade de quem finalmente pode andar de cabeça erguida. O salão explodiu em murmúrios. Alguns convidados reconheceram a semelhança com o famoso quadro no escritório de Henrique. Marta subiu ao palco e Henrique a beijou na frente de toda a sociedade paulistana. E esta, continuou ele, ainda com Marta ao lado, é minha filha Letícia Vasconcelos. Letícia entrou no salão e os murmúrios se intensificaram. A semelhança entre ela e Marta era inegável. Durante 28 anos,
Minha filha cresceu sem pai, passou necessidades, lutou por cada oportunidade, enquanto eu vivia em uma mansão sem saber que ela existia. A voz de Henrique se carregou de emoção, porque alguém muito próximo a mim decidiu que amor verdadeiro era menos importante que manter aparências. Eugênia finalmente conseguiu se levantar, mas era tarde demais. Todos os olhos estavam nela. Mamãe, Henrique olhou diretamente para ela. Quer explicar para nossos convidados como falsificou exames médicos para convencer uma jovem grávida de que ela tinha uma doença venérea? Quer contar como pagou médicos para mentirem? Como destruiu uma família por puro preconceito de classe? O salão explodiu. Algumas pessoas se levantaram, outras gritaram. Escândalo! Câmeras de celular começaram a gravar. Eugênia estava pálida como um fantasma. Henrique, pare com isso! Ela sussurrou, mas o microfone captou suas palavras. Pare com o quê, mãe? Com a verdade. Henrique desceu do palco e caminhou até ela. A senhora quer que eu pare de contar como me fez acreditar por quase 30 anos que tinha sido abandonado, como fez minha filha crescer pensando que o pai não a queria. Eu protegi nossa família. Eugênia finalmente explodiu, sua voz ecoando pelo salão. Aquela garota ia destruir tudo que construímos. Ia trazer bastardos para nossa linhagem. A confissão pública foi como uma bomba. Gritos de indignação ecoaram pelo salão. Eugênia percebeu tarde demais o que tinha feito. Bastardos. Letícia se aproximou da avó que nunca conheceu. A senhora chama sua própria neta de bastarda. Você não é minha neta. Você é filha de uma empregada interesseira que... Chega. Tiago surgiu do meio da multidão, o rosto transtornado. Vovó, pare. Tiago, querido, você precisa entender. Entender o quê? Que a senhora quase me fez casar com minha própria irmã. Que a senhora sabia quem ela era e não disse nada. Tiago estava visivelmente abalado. Vovó, a senhora é um monstro. Eugênia olhou ao redor. Toda a elite paulistana a observava com nojo e indignação. Suas amigas de décadas a encaravam como se fosse uma estranha. Flash de câmeras a cegavam. Eu fiz o que achei melhor. Tentou se justificar. Mas a multidão já estava se afastando dela. Eugênia Vasconcelos, disse o senador Ferraz, padrinho de Tiago. É a coisa mais nojenta que já vi em 70 anos de vida. Uma a uma, as pessoas começaram a se afastar de Eugênia. Em poucos minutos, ela estava sozinha no meio do salão, abandonada por todos que um dia considerou amigos. Henrique subiu novamente ao palco com Marta e Letícia. Senhoras e senhores, o que aconteceu aqui hoje é sobre justiça. É sobre uma família que foi separada por décadas de mentiras finalmente se reencontrando. Ele olhou para Eugênia, que estava sendo ajudada por um garçom a se sentar. E é sobre o fato de que o amor verdadeiro sempre vence, não importa quanto tempo passe. O salão explodiu em aplausos. Alguns convidados choravam, outros gritavam. Bravo! Tiago subiu ao palco e abraçou o pai, Letícia e Marta. Pai, disse ele no microfone. Me desculpa por ter demorado para entender, Letícia. Ele se virou para a irmã. Bem-vinda à família, a família de verdade. Enquanto os quatro se abraçavam no palco, Eugênia foi discretamente retirada do salão por seguranças do hotel. Sua era tinha acabado. A verdade tinha vencido. Mas para Eugênia Vasconcelos, a noite ainda não tinha terminado, e ela guardava um último segredo que mudaria tudo mais uma vez. A notícia do escândalo no baile beneficente se espalhou como fogo pela sociedade paulistana. Na manhã seguinte, todos os jornais estampavam manchetes sobre a vingança dos Vasconcelos e o segredo de 30 anos que abalou São Paulo. As redes sociais fervilhavam com vídeos da confissão pública de Eugênia. Henrique acordou em seu apartamento com Marta ao seu lado pela primeira vez em quase 3 décadas. Por alguns segundos, pensou que estava sonhando. Depois, quando viu o rosto dela iluminado pela luz da manhã, sorriu como não sorria há anos. Bom dia, meu amor, sussurrou, tocando delicadamente o rosto dela. Bom dia. Marta sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. Henrique, você acha que fizemos a coisa certa ontem? Você se arrepende? Não. Não me arrependo, é só que... Ela se sentou na cama. Sua mãe estava muito mal quando saiu do hotel. E o Tiago? Henrique suspirou.
Tiago tinha saído do baile visivelmente abalado, recusando-se a falar com qualquer um. Disse apenas que precisava de tempo para processar tudo o que tinha acontecido. Ele vai ficar bem. É forte, igual ao pai dele. Henrique se levantou e foi até a janela. Quanto à minha mãe, Marta, ela destruiu nossas vidas. Quase destruiu a vida dos nossos filhos também. Eu sei, mas ela é sua mãe. E Letícia é minha filha. Você é a mulher que amo. Vocês duas são minha prioridade agora. O telefone tocou. Era Carlos, o investigador particular. Doutor Henrique, preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre Dona Eugênia. O que aconteceu? Ela está internada no Hospital Albert Einstein. Ataque cardíaco durante a madrugada. Letícia estava na cozinha do apartamento que Henrique insistiu que ela ocupasse. 2 quartos no Itaim. Mobiliado, bem diferente do quartinho em Cidade Tiradentes. Quando recebeu a ligação do pai. Letícia, minha mãe está no hospital. Ataque cardíaco. Meu Deus, como ela está. Estável, mas grave. Tiago está lá. Henrique fez uma pausa. Você quer ir? Letícia pensou por alguns segundos. Aquela mulher tinha destruído sua família, mas era a avó que nunca conheceu e estava morrendo. Vou sim, pai. O Hospital Albert Einstein estava cercado de jornalistas quando Henrique, Marta e Letícia chegaram. As manchetes da manhã tinham transformado o caso Vasconcelos no escândalo do ano, e todos queriam mais detalhes. Senhor Vasconcelos, é verdade que vai processar sua mãe? Gritou um repórter. A família pode perdoá-la? Perguntou outro. Henrique os ignorou e entrou no hospital pela entrada reservada para VIPs, no quarto da UTI. Eugênia estava conectada a vários aparelhos. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Tiago estava sentado ao lado da cama, segurando a mão da avó, os olhos vermelhos de tanto chorar. Pai, Tiago se levantou quando os viu chegando. Ela está muito mal. Como você está, filho? Confuso, com raiva, triste. Tiago olhou para Letícia. Oi, irmã. A palavra saiu naturalmente. E Letícia sentiu um alívio imenso. Oi, irmão. Eles se abraçaram pela primeira vez como irmãos de verdade. Desculpa por ter saído daquele jeito ontem, disse Tiago. É que foi muita informação de uma vez. Não precisa se desculpar. Imagino como foi difícil. Sabe o que é mais louco? Tiago sorriu tristemente. Desde que descobri que você é minha irmã, me sinto aliviado, como se finalmente fizesse sentido aquela conexão estranha que senti desde o primeiro dia. Eu senti a mesma coisa. Nesse momento, Eugênia abriu os olhos, levou alguns segundos para focar o olhar, e quando viu Henrique, Marta e Letícia no quarto, suas feições se contraíram. Henrique, a voz dela era um sussurro rouco. Você veio. Vim, mãe. Não devia ter vindo, não depois do que fez comigo ontem, do que eu fiz. Henrique se aproximou da cama. Mãe, eu apenas contei a verdade. Você me humilhou na frente de toda São Paulo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Eugênia. Destruiu minha reputação, minha dignidade, como eu destruí. A voz de Henrique subiu um tom. Quem falsificou documentos, quem mentiu, quem separou uma família. Eu protegi você. Não. Henrique bateu o punho na grade da cama. A senhora protegeu apenas sua própria vaidade. Henrique, por favor. Marta se aproximou, tocando seu braço. Ela está muito doente. Eugênia olhou para Marta com ódio ainda visível nos olhos. Você conseguiu o que queria? Voltou para se vingar de mim. Dona Eugênia. Marta se aproximou da cama. Eu não vim me vingar. Vim porque, mesmo depois de tudo que a senhora fez, não desejo sua morte. Mentirosa. Você sempre quis meu dinheiro, minha posição. Mãe. Tiago se exaltou. Para com isso. Tiago, meu netinho. Eugênia estendeu a mão para ele. Você não pode deixar essa gente destruir nossa família. Vovó, eles são nossa família. Eugênia ficou em silêncio por alguns minutos, apenas respirando com dificuldade. Então, de repente, tentou se sentar. Enfermeira! Enfermeira! Chamou com o pouco de voz que tinha. Uma enfermeira entrou correndo. Que foi, dona Eugênia? Quero que busquem uma coisa para mim no meu cofre em casa. Ela olhou para Henrique. O
O quadro da Marta, que tem o quadro. Mãe, precisa ser restaurado. Há algo importante escondido nele. Que algo? Letícia se aproximou. Eugênia a olhou com uma expressão que nunca tivera antes. Quase arrependimento. Uma carta que sua mãe escreveu há 29 anos. Uma carta que eu escondi. O silêncio no quarto foi total. Que carta? Marta perguntou, a voz tremendo. A carta que você escreveu para o Henrique depois que foi embora, dizendo que estava grávida, que o amava, mas que não podia voltar para proteger o bebê. Eugênia começou a chorar. Eu escondi no quadro, atrás da tela. Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Mãe, você está dizendo que Marta escreveu uma carta me explicando tudo. Sim, e eu escondi. Por quê? Porque queria que você a odiasse, queria que esquecesse dela. Marta se apoiou na parede, chocada. Eu escrevi aquela carta, derramei minha alma nela, e você escondeu. Eu achei que estava fazendo o certo. O certo! Henrique explodiu. A senhora escondeu uma carta que explicava tudo. Por 29 anos eu carreguei a dor do abandono, quando na verdade Marta tinha me explicado tudo. Henrique, não. Ele se virou para sair. Não quero mais ouvir. Vou buscar essa carta. Pai, espera. Letícia o segurou. Deixa eu ir com você. Eu também vou, disse Tiago. E eu, acrescentou Marta. Eugênia ficou sozinha no quarto, observando sua família se afastar dela mais uma vez. Mas dessa vez, sabia que não haveria retorno. A mansão dos Vasconcelos estava estranhamente silenciosa quando chegaram. Os empregados os receberam com faces sombrias. Todos tinham visto as notícias. Seu João... Henrique se dirigiu ao mordomo que trabalhava para a família há 40 anos. Preciso abrir o cofre da minha mãe. É uma emergência. Claro, doutor Henrique. A senhora deixou a combinação comigo caso acontecesse alguma coisa. O cofre estava no escritório de Eugênia, escondido atrás de um quadro de Di Cavalcanti. Dentro dele, além de joias e documentos, estava o que procuravam, o quadro de Marta, embrulhado em tecido de veludo, com mãos trêmulas. Henrique desembrulhou a tela. Era exatamente como lembrava. Marta jovem e radiante, olhando para ele com todo o amor do mundo. Como vamos tirar a carta sem danificar o quadro? Perguntou Letícia. Eu sei como fazer, disse Marta. Trabalhei com restauração de quadros alguns anos atrás. Com cuidado extremo, ela foi soltando a tela da moldura. E lá, colada atrás da pintura, estava um envelope amarelado pelo tempo. Henrique pegou a carta com mãos tremendo e leu em voz alta. Meu querido Henrique, quando você ler esta carta, eu já terei ido embora. Não porque não te amo. Eu te amo mais que a própria vida. Vou embora porque preciso proteger você e nosso bebê. Sua mãe me mostrou exames que comprovam que tenho uma doença terrível. Se eu ficar, vou contaminar você e nosso filho. Não posso fazer isso com as pessoas que mais amo no mundo. Estou grávida de 3 meses do seu filho, Henrique. Nosso filho vai crescer sabendo que o pai é um homem maravilhoso, mesmo que nunca possa conhecê-lo. Por favor, não me procure. Por favor, seja feliz. Case-se com alguém que possa te dar a família que merece. Sem riscos, sem perigos. Eu vou amar você para sempre. Marta Pes. Vou colocar esta carta no quadro que pintou de mim. Talvez um dia, quando estivermos velhinhos e eu não for mais perigosa, você a encontre e entenda por que fiz o que fiz. Quando Henrique terminou de ler, todos estavam chorando. 29 anos, sussurrou Marta. 29 anos acreditando que você me odiava, quando na verdade eu tinha explicado tudo. E eu passei 29 anos achando que você não me amava, quando na verdade você me amava tanto que foi embora para me proteger. Eles se abraçaram, chorando pelos anos perdidos, mas também pela certeza de que o amor entre eles tinha sobrevivido a décadas de mentiras. Pai, disse Letícia, agora eu entendo porque o senhor nunca tirou o quadro da parede. Inconscientemente, você sabia que havia algo mais ali. O amor verdadeiro sempre encontra um jeito, disse Tiago, sorrindo através das lágrimas. Mesmo que demore 30 anos, 3 horas depois, voltaram ao hospital. Eugênia estava acordada, olhando pela janela. Vocês encontraram? Encontramos?
Henrique se aproximou da cama. Mãe, você roubou quase 30 anos das nossas vidas. Mas graças a essa carta, agora sabemos que nosso amor sobreviveu a tudo. Henrique, me perdoa. Ele olhou para Marta, que assentiu. Olhou para Letícia e Tiago, que também concordaram. Eu perdoo, mãe, não pelo que você fez, mas por nós, para que possamos seguir em frente em paz. Eugênia fechou os olhos e, pela primeira vez em décadas, sorriu genuinamente. Obrigada, filho. Agora eu posso descansar. E com essas palavras, Eugênia Vasconcelos fechou os olhos para sempre, levando consigo o peso de suas mentiras, mas também a esperança de que sua família pudesse finalmente ser feliz. 6 meses depois, o sol de junho entrava pelas janelas da pequena capela no Jardim Botânico, criando um ambiente íntimo e acolhedor. Diferente dos casamentos pomposos que a elite paulistana estava acostumada, a cerimônia de Henrique e Marta seria simples, mas carregada de significado. Letícia ajustava o véu da mãe no salão anexo à capela. Marta estava radiante no vestido branco simples, com bordados delicados que ela mesma havia feito durante os últimos meses. Aos 51 anos, parecia ter rejuvenescido. O sorriso tinha voltado aos seus olhos e as rugas de preocupação tinham dado lugar a linhas de felicidade. Mãe, a senhora está linda. Ai, filha, ainda não acredito que isso está acontecendo. Marta tocou o colar de pérolas, o mesmo que usara no baile beneficente. Às vezes acordo pensando que é tudo um sonho. Não é sonho, mãe. Vocês merecem essa felicidade. Pela janela, podiam ver os convidados se acomodando nos bancos de madeira. Não eram muitos, cerca de 50 pessoas, entre funcionários próximos da empresa, alguns amigos verdadeiros que permaneceram ao lado da família depois do escândalo, e as pessoas que realmente importavam. Tiago entrou no salão, elegante em seu terno cinza. Nos últimos meses, ele tinha passado por terapia para processar toda a confusão emocional dos eventos recentes. O relacionamento com Letícia havia se transformado naturalmente. Eles agora tinham uma cumplicidade genuína de irmãos. As duas estão prontas. Papai está nervoso lá fora. Nervoso? Letícia riu. Ele está com 52 anos e se apaixonou aos 23. Acho que parte dele ainda é aquele jovem pintor que se casaria com a costureira contra tudo e todos. Henrique estava na entrada da capela, ajeitando a gravata pela 10ª vez. Carlos, o investigador que tinha se tornado um amigo próximo da família, estava ao seu lado como padrinho. Doutor Henrique, relaxa, a parte difícil já passou. Você acha 30 anos esperando por este momento? Tenho medo de acordar e descobrir que é tudo imaginação. Olha só para ali. Carlos apontou para as primeiras fileiras, onde estavam sentados Dona Rosa da biblioteca, seu João, o mordomo, Dona Margarida e várias outras pessoas que acompanharam a jornada da família. Isso é real. Essa família que vocês construíram é real. A música começou a tocar, uma versão instrumental de At Last, de Etta James, escolhida pelo próprio Henrique. A letra da música resumia perfeitamente o que ele sentia. Finalmente. Letícia entrou primeiro como madrinha, seguida por Tiago, que acompanhava Marta até o altar. Quando Henrique viu a mulher que amava caminhando em sua direção, os olhos se encheram de lágrimas. Marta parecia estar flutuando. Depois de décadas acreditando que tinha perdido o amor da sua vida, ali estava ela, prestes a se casar com ele na frente dos filhos que criaram juntos, mesmo separados. Quem entrega esta mulher em matrimônio? Perguntou o padre. Eu entrego, disse Tiago emocionado, em nome da família que finalmente se completou durante a cerimônia. Henrique e Marta trocaram votos que eles mesmos escreveram. Marta, começou Henrique, a voz embargada. Há 30 anos eu prometi te amar para sempre, mesmo sem saber. Cumpri essa promessa todos os dias, cada manhã que acordei olhando para seu quadro, cada noite que sonhei com você, cada momento que me recusei a amar outra pessoa completamente. Era meu coração te esperando voltar. Hoje prometo novamente, vou te amar para sempre, mas desta vez vou estar ao seu lado para cumprir a promessa. Henrique. Marta segurou as mãos dele, tentando controlar as lágrimas. Eu saí da sua vida para te proteger, mas acabei protegendo nosso amor durante 29 anos.
Mesmo longe, mesmo pensando que você me odiava, eu te amei todos os dias. Ensinei nossa filha a sonhar com um amor como o nosso. Hoje prometo que nunca mais vou deixar o medo decidir por nós. Prometo que vamos recuperar cada momento perdido e criar outros tantos momentos novos. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo foi carregado de todas as lágrimas não choradas, todos os abraços não dados, todos os "eu te amo" não falados durante quase 3 décadas. A festa aconteceu no salão anexo à capela, diferente dos eventos luxuosos que a família Vasconcelos costumava organizar. Esta era uma celebração genuína. As mesas estavam decoradas com flores simples do próprio jardim botânico. A comida era caseira preparada pela equipe de Dona Carmen, que insistiu em cozinhar para o casamento do seu menino. E a música era tocada por um quarteto de cordas contratado através da escola de música da comunidade. Durante o jantar, Letícia se levantou para fazer um brindé. Gostaria de brindar ao poder da verdade. Minha mãe me ensinou que mentiras podem durar muito tempo, mas a verdade sempre aparece no final. Meu pai me ensinou que o amor verdadeiro não desiste, mesmo quando parece impossível. Ela levantou a taça. Ao amor que sobrevive a todas as mentiras. Ao amor que sobrevive a todas as mentiras. Ecoou o salão. Mais tarde, quando os convidados já tinham ido embora, a família ficou sozinha no jardim da capela. Henrique tinha trazido cavalete e tintas. Queria pintar este momento. Pai, você vai mesmo pintar agora? Tiago riu. Quero registrar este dia, vocês 3 juntos, felizes. É a imagem mais bonita que já vi. Enquanto Henrique pintava, Letícia contou para a família sobre o projeto em que estava trabalhando. Decidi transformar parte da herança que recebi numa fundação. Vai se chamar Fundação Marta Duarte e vai ajudar mães solteiras e filhos que cresceram sem pai. Letícia. Marta ficou emocionada. Você tem certeza? Absoluta. Quantas famílias foram destruídas por preconceito, mãe? Quantas crianças crescem achando que não são amadas porque um dos pais desapareceu? Quero ajudar essas pessoas. Eu quero participar também, disse Tiago. Talvez possamos criar um programa de mentoria, conectar jovens que cresceram sem pai com homens que podem ser figuras paternas. Henrique parou de pintar e olhou para os filhos. Vocês me orgulham tanto. A gente aprendeu com os melhores, disse Letícia, com uma mãe que sacrificou tudo pelos filhos e com um pai que nunca desistiu do amor. 3 anos depois, a Fundação Marta Duarte havia se tornado referência em São Paulo. Funcionava num prédio moderno no centro da cidade. Oferecia apoio psicológico, jurídico e financeiro para famílias desestruturadas. Letícia era a diretora-presidente, Tiago cuidava da parte administrativa e Marta coordenava as oficinas de capacitação profissional. Numa manhã de segunda-feira, Letícia estava em seu escritório quando a secretária anunciou uma visita. Tem uma jovem aqui que quer falar com a senhora. Diz que está grávida e que o pai do bebê desapareceu. Manda ela entrar. A garota que entrou não devia ter mais que 18 anos. Grávida de uns 6 meses. Carregava uma mochila surrada e tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Oi, me chamo Ana. Vi na internet sobre a fundação de vocês. Senta aqui, Ana. Conta para mim o que está acontecendo. Eu estava namorando um rapaz. A gente planejava se casar, mas quando descobri que estava grávida, ele sumiu. A família dele diz que não conhece nenhuma Ana, que ele nunca falou de mim. A garota começou a chorar. Não sei o que fazer. Minha família me expulsou de casa. Não tenho dinheiro. Não tenho ninguém. Letícia segurou a mão da jovem, lembrando da própria história. Ana, você não está sozinha. E seu bebê vai ter uma família, mesmo que não seja da forma que você planejou. Ela sorriu. Sabe, às vezes a verdade demora para chegar, mas sempre chega, e às vezes descobrimos que o que achávamos que era o fim é apenas o começo de algo melhor. Naquela tarde, Letícia foi visitar os pais no apartamento onde eles moravam agora. Um cobertura elegante, mas aconchegante, decorado com os quadros que Henrique pintou ao longo dos anos, incluindo o famoso retrato de Marta restaurado e emoldurado com a carta ao lado. Como foi o dia na fundação? Perguntou Marta, servindo café. Recebemos mais uma jovem grávida abandonada.
Me lembrou tanto da nossa história. E você conseguiu ajudar. Conseguimos. Vai ficar no lar temporário da fundação até o bebê nascer. Depois vamos ajudar ela a se restabelecer. Letícia sorriu. Sabe o que eu disse para ela? O quê? Que às vezes a verdade demora para chegar, mas sempre chega. Henrique levantou os olhos do livro que estava lendo. Essa frase está virando o lema da nossa família. É porque é verdade, pai. Olha só para nós. 30 anos de separação. Mas o amor sobreviveu. A verdade apareceu. E agora, estamos todos juntos. Marta se sentou no braço da poltrona do marido. E felizes. E felizes. Concordou Henrique, beijando a mão da esposa. Epílogo. 1 ano depois, o Instituto Nacional de Arte estava inaugurando uma nova ala dedicada à arte e redenção. O primeiro quadro da exposição era o retrato de Marta Duarte, pintado por Henrique Vasconcelos, acompanhado pela carta que ficou escondida por quase 30 anos. A placa ao lado dizia: "Ao amor que sobrevive a todas as mentiras. Doação da família Vasconcelos." Na cerimônia de inauguração, Letícia foi convidada a falar. Este quadro representa mais que uma história de amor. Representa a prova de que a verdade sempre encontra um caminho, que o amor verdadeiro não morre, apenas espera, e que às vezes, as mentiras que nos destinam a destruir acabam nos tornando mais fortes. Ela pausou, olhando para os pais na primeira fileira. De mãos dadas, esta é uma história sobre como o amor verdadeiro pode sobreviver a décadas de mentiras, sobre o poder devastador da manipulação familiar e sobre como a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho para a redenção. Mas, principalmente, concluiu sorrindo, é uma história sobre família, sobre como uma família verdadeira não é definida apenas por sangue, mas por amor, respeito e verdade. Quando terminou o discurso e desceu do palco, Ana, a jovem grávida que havia procurado ajuda 1 ano antes, se aproximou carregando um bebê lindo no colo. Letícia, queria que você conhecesse o Miguel. Ele vai crescer sabendo que foi amado desde antes de nascer, mesmo que o pai biológico nunca tenha aparecido. E vai crescer sabendo, disse Letícia, pegando o bebê no colo, que às vezes a verdade demora para chegar, mas sempre chega. O quadro de Marta continuou ali, na parede do museu, testemunha silenciosa de que o amor verdadeiro não tem prazo de validade e que toda família merece uma segunda chance de ser feliz.